Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos, vem a compensação depois. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Espírito de Casta, Sistema Social. Essa questão de classe social sempre existiu. E muito anteriormente existia também aqueles que apresentavam-se numa condição de unir as classes sociais. Então hoje nós vemos assim que tem a classe e também está sempre relacionado a dinheiro, a nível financeiro. Hoje a classe social está relacionada à condição financeira. Precisaríamos de ter um conhecimento das leis que o Criador instituiu, de fazer um trabalho conosco mesmo, de ir observando que precisaríamos de caminhar lado a lado com aqueles que hoje apresentam o recurso financeiro e com aqueles que não têm o recurso financeiro. Depois nós sabemos assim que a classe média, ela sempre acomodou-se. E devido ao fato desta acomodação, sempre é a que sofre mais quando apresenta mudanças. A questão de ter liderança é só nós vermos assim, através das centenas de anos, os líderes que apresentam e que apresentaram então. Então, não apresentam uma condição de liderar um povo. Mas hoje a pessoa tem que lembrar assim, que hoje tudo é o indivíduo, que fica bem fácil assim da gente ir observando a questão de classe. Numa reunião de família ou numa reunião de trabalho onde tem 5 ou somente 3, forma-se 2 grupos. É uma condição bem interessante para a opinião, para a maneira de apresentarem-se. Então, nós tínhamos que entender que essa é uma condição bem simples e que sempre existiu. Depois nós sabemos assim que quando a mistura de raça entra numa condição muitas vezes de não pegar o melhor. Então, nós vamos confirmando assim que vai apresentando uma diminuição de qualidade de espírito humano. Depois, com a acomodação daqueles que querem sempre caminhar para a sua vida de uma maneira individual, nós vemos assim que o sistema de informação, de comunicação que existe e que sempre existiu, faz com que esses entram numa condição de desenvolver uma condição de apresentarem inseguros. Quer dizer que na nossa vida diária, nós tínhamos que fazer esse trabalho de ir verificando onde nós nos encontramos. Porque a evolução vai confirmando assim que é um procedimento de ter conhecimento das leis que o Criador instituiu. Faltou esse conhecimento, então vai entrando aquela condição de fazer associação com aqueles que convém. Mas é bem interessante porque entre eles, também dessas associações, não tem uma consideração. Então, os partidos políticos, nós podemos confirmar assim, eles caminham numa condição somente para o recurso de dinheiro. Não caminham numa condição com o ideal que eles prontificaram quando formaram aquele partido. Então, o indivíduo tem que lembrar que ele é responsável por ele mesmo, e ele é que tem que conhecer as leis da criação e atuar de acordo com estas leis. Porque nós sabemos assim que toda época existiu aqueles que trazem as informações, as instruções para os espíritos humanos irem caminhando mais facilmente. É como aquela condição bem importante, apresentando um alinhamento para que aquele que tem uma sensibilidade
dentro dele, de ir fazendo uma diferença das coisas do raciocínio e da vida do seu espírito. Para esses é que são trazidos os ensinos. E esses ensinos a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que procurar ver dentro dela o procedimento que ela está tendo. Porque nesses ensinos nós sabemos que para todas as coisas na criação apresentam um tempo. Nesse tempo é que nós temos que lembrarmos que nós precisamos de verificando o nosso passado e alinhando com o nosso presente e com o nosso dia a dia. É isso que cada espírito humano teria que estar fazendo para ele mesmo, porque quando um espírito humano apresenta uma melhora, a melhora ele tem que lembrar que é para ele, não é para as outras pessoas. E essa melhora ele tem a possibilidade de ver o procedimento que ele teve anteriormente e arrumar esse procedimento. Porque se já vieram os anunciadores trazendo as informações para nós caminharmos melhores na nossa existência, então os caminhos errados que nós caminhamos, que nós transgredimos, eles vêm para dentro de nós de uma maneira que não depende de nós. A oportunidade de conhecer as leis da criação e de fazer um trabalho, de fazer o resgate desses acontecidos. Espírito de casta, sistema social. É o indivíduo, é que tem que fazer esse trabalho de ir melhorando como ele apresenta-se diariamente na sua vida. Porque nós sabemos que essa condição de lembrarmos do nosso ontem não depende do elemento, vem para ele. Então, quando fala que a pessoa tem determinados comportamentos, que muitos estragam os dentes quando estão dormindo, outros fecham bem fortemente as mãos, quer dizer que tem motivos. Por exemplo, a pessoa passando frio, e ela procura uma maneira, ela mesma, esquentar o seu corpo. E outras maneiras é porque não depende da pessoa as lembranças que ela está tendo, as vivências. Quer dizer que nós sabemos assim que quando temos um vaso em cima da nossa mesa e tem a facilidade de cuidar daquele vaso, quando coloca água quente no prato que aquele vaso se encontra, ele floresce, ele desenvolve, ele amadurece. Então, através dos milênios, com as anunciações e com as irradiações da luz do Criador, possibilitando assim que venha florescer todas as transgressões, todos os caminhos que nós caminhamos, então, aquela condição bem importante assim, é como numa noite de verão. Então, nós sabemos assim, e muitos outros já perceberam também, que muitas vezes o calor vem de dentro da terra. A mesma coisa acontece com aquele vaso, com aquela água que foi colocada no seu prato, aquela água quente. Então, quer dizer que todas as coisas ficarão claras. Então, é um trabalho individual que a pessoa precisa de lembrar que ela é que tem que fazer esse resgate. Depois nós também, através das nossas caminhadas, nós já ouvimos falar assim que somos iguais perante Deus. Somos iguais perante Deus, nós precisaríamos de entender direito como isso está sendo explicado. Porque só seremos iguais, todos os seres humanos caminhando pela Terra, são diferentes um do outro. E nós sabemos assim que, às vezes, apresenta alguns que facilitam a vida dos seus semelhantes. E muitos outros não fazem esse trabalho. Então, perante o Criador, não somos iguais. Somos iguais quando estivermos nos degraus do trono do Altíssimo, que nós tenhamos resgatado todo o nosso ontem.
Porque se na nossa vida diária nós temos a oportunidade de lembrarmos do que nós fizemos, da maneira que nós comportamos, então nós sabemos assim que, independente de qualquer coisa, nós temos a oportunidade de fazer o resgate. E fica bem claro assim daquele envelhecido, quando ele vê os seus descendentes orientando esses seus descendentes, quer dizer que quando o avô vê o seu filho orientando o seu neto, ele vê, hoje com a segurança que ele tem, ele então orientaria os seus filhos de maneira diferente. Mas muitos filhos falam assim que do jeito que ele recebeu a formação foi muito bom e agora ele quer proceder da mesma maneira. Aquele avô hoje, ele tem uma clareza de um procedimento anterior que ele teve. Então fica bem fácil assim da gente ir vendo nesse comportamento. Depois nós vemos também aqueles envelhecidos, aquelas envelhecidas que têm ali os auxiliares, né, que ajudam na moradia, que ajudam na função do trabalho. Eles então apresentam uma maneira de dar uma orientação diferente do que de épocas anteriores. A mesma coisa acontece com aquele outro profissional, quando ele tem um amadurecimento, ele de imediato, quando chega um noviço, ele sabe se vai ter um aproveitamento desse noviço. E se esse noviço será aproveitado, ele já começa orientando de maneira que esse tenha uma assimilação. E fica bem fácil assim de conhecermos pessoas que faz este trabalho e que já fez esse trabalho. Quer dizer que aquela condição bem importante está fluindo dentro de nós o calor da luz, possibilitando assim que nós venhamos a fazer os resgates que nós precisamos. Porque nos ensinos, tem um ensino que fala assim que muitos grãos se perdem. Quer dizer que nem todos chegarão aos degraus do trono do Altíssimo, pois se muitos grãos se perdem, então quer dizer assim, para nós não nos perdermos, então é conhecendo as leis que foram instituídas. E depois nós sabemos assim que não adianta a pessoa ter muito conhecimento se ela não tem a vivência. Fica bem fácil assim da gente ir observando, mais prático perto de nós, no caso da nossa moradia, no fogão. Quer dizer que a pessoa pode ter muitos livros de receita para fazer muitos tipos de preparados diferentes, mas se ela não tem a vivência, ela não faz os preparados conforme precisam de ficarem agradável para aqueles que vão alimentá-los. Até que venha adquirir a prática, precisa daquele ou daquela que tem a vivência. Então não adianta a pessoa julgar que ela tem o conhecimento das leis do Criador se ela não teve a vivência. Depois nós não precisaríamos de encontrarmos nessa condição de envelhecidos para poder compreender que formaria os nossos filhos hoje de maneira diferente. Quer dizer que nós temos que nos tornarmos mais perceptíveis mais rapidamente para nós, não é para os outros, é para nós, porque nós podemos fazer a observação dos nossos ascendentes. Na velhice, normalmente ficam só. E se descuidaram, aí então também perde a consideração. Espírito de casta, sistema social. Então nós sabemos assim que as raças sempre existiram em todos os povos, o nível, a graduação. E essa é uma condição bem importante, porque anteriormente vinham os mensageiros, eles procuravam conviver com aqueles que lideravam aqueles povos. Quer dizer que a liderança sempre existiu. Então, espírito de casta, sistema social, é uma graduação que está relacionado àquela condição
de cada espírito humano ter o seu tempo para o seu desenvolvimento. Depois, esse tempo nós sabemos assim que tem que ter o amadurecimento. Para todas as coisas na vida tem o tempo. Então, para o nosso florescer ser de acordo com a luz, nós que temos que procurar dentro de nós a maneira de trazer à tona e de ter a força para poder conviver com o nosso ontem. Numa época da vida, a pessoa fala assim, não quero nem lembrar. Então, quer dizer que a pessoa sabe que ela tem as limitações. Mas tem uma coisa bem importante, que é o livro Na Luz da Verdade, e que nos possibilita a força para conviver com o nosso ontem. Então, para muitos, ele fala assim, que aquilo que ele está vivenciando, ou que ele vivenciou, ele agora encontra-se numa condição de querer o bem para o seu próximo, e não querer que o seu próximo passe por aquilo. Quer dizer que teve um amadurecimento, teve um florescer. Quer dizer que aquela água quente naquele vaso possibilitou que as flores desenvolvessem e surgissem. Então esse trabalho é bem importante, a pessoa ir percebendo que ela tem que ter a força para suportar o seu ontem. Então esse é uma condição que nós precisaríamos de ter dentro de nós para não nos pegarmos de surpresa. Então aquela frase que nós sempre ouvimos, que por isso ela não esperava, independente da pessoa, a manifestação apresenta. Então a pessoa é que tem que lembrar assim, que aqueles povos que existiam e que sempre tinha aquele que era o seu líder, e que nesse líder também apresentava uma condição de direcionamento para a vida interior. Então hoje não apresenta mais esta condição para o povo. No trabalho que nós já fizemos, nós vamos confirmando que já vem há centenas de anos que não apresenta um elemento capacitado para unir as raças. Quer dizer que hoje existe essa graduação, mas que está relacionada somente a dinheiro, não está relacionado à mudança interna. Quando tem a mudança interna, nós vemos assim, que independente da condição do dinheiro que a pessoa tem, ele apresenta uma condição de ser querido, de ser respeitado. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que o valor é dentro. Esse valor nós precisaríamos de entender assim, que se a pessoa descuida, ela então desce esse nível dentro dela. Aquela condição bem simples, se a pessoa anda com qualquer um, então ela é avaliada com aquele grupo que ela está andando. Então, muitas vezes as pessoas valorizam a ciência, mas anteriormente não tinha a chamada ciência e apresentava pessoas que tinham conhecimentos que possibilitava auxiliar outros. Então, na nossa vida, nós tínhamos que fazer essa distinção, de ficar bem claro dentro de nós a maneira que nós precisaríamos para nós termos um valor externo em relação à nossa maneira de sermos de dentro, e de ter também o nosso valor com a nossa perspectiva e possibilitando assim uma condição de voltarmos para a pátria do espírito. Se muitos grãos se perdem, então a pessoa é que tem que estar organizada dentro dela para que ela não venha se perder. Então, aquela condição do auxílio do livro Na Luz da Verdade. É muito importante a pessoa lembrar que precisamos de ter o auxílio. Do jeito que um adulto segura na mão de uma criança, possibilitando que aquela criança sinta segura, porque aquele adulto está segurando a sua mão. Então, o livro Na Luz da Verdade possibilita esta mesma segurança para aquele amadurecido. Depois nós sabemos assim, que todos os conceitos que nós estamos tendo, que recebemos e que estamos transmitindo,
precisa de ser feito uma avaliação. Porque se fizermos uma avaliação correta, então dentro de nós vai ter esse alinhamento. Toda época a pessoa tem que lembrar assim, alinhar-se. E a maneira correta é cultivando pensamentos nobres. Então muitas vezes a pessoa não sabe o que é um pensamento nobre. A primeira coisa que nós tínhamos que lembrar é assim, que nós somos responsáveis com os nossos pensamentos. E depois, aquela condição, não precisamos de pensar no outro. Não nos pediu nada, não é da nossa responsabilidade. Então, o pensamento nobre já começa assim, da pessoa compactar-se para a sua vida e percebendo que muitas vezes, no descuido de um pensamento, entrando pensamentos que a pessoa não tem responsabilidade com aquilo que ela está pensando, aquele a fazer muitas vezes não dá certo. Essa condição de classe social sempre existiu. Depois nós tínhamos que lembrar assim, que o indivíduo, se ele descuida, então ele muda de classe social para pior. Porque quando é para melhor, aqueles que o conhecem param de percebê-lo, porque aquele ensino bem importante que fala assim que quando a pessoa sabe, ela fala pouco, porque no grau em que ela se encontra, então ela não tem o que falar, porque aqueles não têm a capacidade para assimilar. O descer o grau fica bem fácil da gente observar nas reuniões de família, de trabalho. Normalmente, nessas reuniões, além de formar a questão da classe social, de formar os grupos com as suas perspectivas, tem também o alimento. E nós sabemos assim que se a pessoa quer cativar uma ave, ela começa a alimentar aquela ave, ou um outro animal, ela começa a alimentar esse animal. Então, todos os dias, esses que foram alimentados voltam para receber o alimento. Nosso comportamento é igual, não temos comportamento diferente. Então, para termos muitos nas nossas imediações, é só a questão do alimento, de alimentá-lo e possibilitar que eles tenham o comportamento que eles quiserem ter. Depois nós sabemos assim da facilidade. Aqueles que têm costumes que prejudicam a saúde, eles apresentam agradáveis, principalmente com os mais novos. O que acontece? Eles querem que os mais novos venham a ter os mesmos costumes, para que esses novos que ainda apresentam um pouco de lucidez não venham questionar do comportamento que eles estão tendo. Então, a nossa vida é isso que nós precisaríamos de entender, que espírito de casta, sistema social, esta condição de classe, toda a época existiu. E que anteriormente, muito anteriormente, existia líderes naquelas comunidades e quando vinha um mensageiro que estivesse orientando, muitas vezes esses líderes também não aceitavam aquilo que aquele mensageiro estava trazendo, porque já não condizia mais com o jeito que ele estava conduzindo aquele povo. Mas nós não temos desculpas. Cada um não tem desculpa, porque o Criador possibilitou para todos nós o começo do certo e o começo do errado. E fica bem fácil assim da gente observar crianças pequenas. Ela sabe o que ela quer. Então quer dizer que ela sabe porque o Criador possibilitou o começo do certo e o começo do errado. Depois, se na fase de amadurecido, nós perdemos esta qualidade, então é um problema individual. Se perdemos a qualidade, então nos tornaremos responsáveis. Quer dizer que as leis do Criador
Cada um é responsável por ser ignorante sobre estas leis ou por ter descuidado, não ter vivido de acordo. Quer dizer que de toda época não justifica nenhum comportamento. Porque quando uma pessoa, no seu período de formação, quer ir para uma nova localidade, porque ele acha que naquela nova localidade que ele está pretendendo, que pode ser atravessando o oceano, pode ser atravessando o continente, ele vai. Pode ser para um lugar mais próximo também. Quer dizer que, para isso, nós utilizamos da nossa qualidade interna de saber o que vai ser bom para nós, mas para voltarmos para a pátria do Espírito. Então, nós tínhamos que fazer esta observação. A questão do indivíduo utilizar as qualidades que foi concedida pelo Criador para que nós tenhamos a possibilidade de voltar para a pátria do Espírito, fazer parte da vinha do Senhor. Quer dizer que não está relacionado à época de idade que a pessoa se encontra. Por isso, nesta fase da vida, a pessoa tem que lembrar assim, que saiu aquele dono da vinha para angariar funcionários. Então ele saiu no período da manhã, saiu mais tarde um pouco, saiu à tarde e saiu à noitinha. Quer dizer que esses que chegaram primeiro reclamam do pagamento. Quer dizer que, mas quando ele foi contratado com aquele pagamento. Quer dizer que se os outros receberam pagamentos iguais, eles tiveram um merecimento. Quer dizer que esse merecimento é a compreensão verdadeira dos ensinos. É isso que nós precisaríamos de entender, que a justiça sempre atuou. Depois nós sabemos que a questão de raças. Quando há misturas, então nós sabemos assim que precisamos de nos tornarmos muito cuidadosos para sair dessa mistura o melhor, para que tenha uma união e que saia o melhor, não saia o pior, nem o mais ou menos. Porque se sai o mais ou menos ou se sai o pior, entra num procedimento de degradação. Quando tem a degradação, tem uma aceitação de como julgamos que vai ser melhor. E não é assim a vida, não é julgando que vai ser melhor. É como será melhor para aquele espírito, o procedimento que ele precisa de ter para ele, não é para os outros. Porque nós sabemos que quando nós movimentamos em direção à luz, todas as coisas difíceis que nos apresentaram durante a nossa existência, ou os caminhos que nós caminhamos, sempre se encontra atrás. Mas quando nós movimentamos, então as limitações anteriores não nos alcançam. Não quer dizer que nós tiramos essas limitações de dentro de nós. Porque nós sabemos assim que tem pessoas envelhecidas, já com muitas décadas, que muitas vezes adquirem costumes que prejudicam a saúde. Quer dizer que na roda do destino, ela ainda foi pega do comportamento que ela tem dentro dela, que na noite de verão aflorou os costumes anteriores. Quer dizer que esse zelo conosco, toda época precisaríamos de ter, porque nós sabemos assim que uma existência não está relacionada a 80 anos, está relacionado a uma existência. Então, somente no juízo final é que há uma conclusão de uma existência. Então, nos prepararmos a vida inteira não é um trabalho mais ou menos, é toda a época, porque quando uma pessoa está com uma responsabilidade, instante depois, se há um descuido, já teve uma consequência. Então, o auxílio é o livro na luz da verdade e a pessoa precisa de lembrar que ela é que tem que fazer uma observação de como ela se encontra. Então, nós tínhamos que fazer esse trabalho para nós, não é para os outros. É para que eu tenha condição de ser um dos escolhidos, para que eu possa voltar para a pátria do Espírito. Estuda o livro Na Luz da Verdade.